Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, texto que nós estamos considerando. Vamos ler do verso 5 ao verso 11. Filipenses 2, 5 até o 11. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento que estamos aqui, reunidos como povo Teu, para prestarmos o culto que a Ti é devido, para adorar, para louvar-te, ó Senhor, para expressar a nossa gratidão por todo o bem que o Senhor tem feito para conosco. Que o Senhor seja servido em receber este culto, na mediação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Também suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha abrir os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as Tuas verdades, para que por meio delas sejamos nós instruídos, sejamos nós fortalecidos na fé, bem como desafiados a andarmos em novidade de vida. Suplicamos, ó Deus, Tua graça sobre o Teu povo aqui presente, que desejam conhecer o Senhor cada vez mais, andar com o Senhor, se relacionar com o Senhor. Também suplicamos as Tuas bênçãos sobre todo o Teu povo espalhado por toda a terra. Que o Senhor conceda a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua bondade sobre a Tua igreja, daqueles nossos irmãos que estão sendo perseguidos por causa da fé. Consola-os, conforta-os, dá a força espiritual necessária para permanecerem firmes, ainda que seja até a morte. Que o Senhor conceda graça à Tua igreja, à Tua paz. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós temos considerado esse texto e na semana passada falamos sobre do verso 1 ao verso 5. Havia alguns problemas que de fato estavam na igreja acontecendo, como nós podemos observar no capítulo 4, versículo 2, que Paulo está rogando a Evódia e a Sintique que pensem concordemente, porque certamente havia problemas relacionais, há problemas de conflitos muitas vezes, e isso estava trazendo uma certa perturbação para a igreja. Às vezes, opiniões diferentes, ideias diferentes, como deve, enfim, às vezes luta por primazia, né? Quem deve ser mais honrado, quem deve ser menos honrado, e por aí vai. A gente sabe que na reunião de pessoas sempre há esse tipo de inclinação natural humana, pessoas que gostam de se projetar, de se mostrar, de parecer que são mais evidentes ou mais importantes, e isso na verdade acaba trazendo desconforto, acaba trazendo divisão, acaba trazendo separação. E certamente esse era um dos problemas que havia. Também aquela questão de liderança
que o apóstolo Paulo já havia notado que algumas pessoas estavam pregando o Evangelho. Eles estavam pregando o Evangelho. Não era um outro Evangelho, era o Evangelho. Não eram falsos mestres, não eram falsos ensinadores. Eles estavam ensinando, mas o intuito deles não era tanto a glória de Deus, mas era de se mostrarem como bons pregadores, para que de alguma forma eles pudessem prejudicar o apóstolo Paulo. E ele diz: não, isso para mim, contanto que o Evangelho seja pregado. Paulo, ele não estava preocupado com as honras, em ser considerado, de ser bajulado, de ser colocado em pedestal algum. Para ele, o viver era Cristo. Para ele, o que importava é que Cristo fosse honrado e glorificado. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Mas ao mesmo tempo, enquanto ele afirma, dizendo que ele é uma pessoa feliz em Deus, ele tem uma realização em Deus, ele fala tanto sobre alegria, sobre felicidade, sobre plena satisfação em Cristo, mas ao mesmo tempo, nós vimos na semana passada que Paulo está dizendo: vocês podem completar a minha alegria. Há uma forma que vocês podem fazer isto. E ele vai dizer exatamente sobre a unidade da igreja e sobre a paz da igreja. Afinal de contas, nenhum cristão ajuizado pode dizer: eu sou feliz, quando a igreja está com problemas de divisões, com problemas de separações, de pessoas que estão formando seus grupinhos, seus guetos dentro da igreja. Como que ela pode representar de uma forma clara a unidade do corpo e a glória de Deus? Porque o que está muitas vezes por trás desse espírito faccioso, desse espírito de divisão, é o orgulho, a soberba, e é isso que Paulo trata. Nada façais por partidarismos, como vocês estão procurando fazer. Cuidado com o partidarismo, meu partido, meu grupo, como acontecia lá com a igreja de Corinto. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, sou de Pedro, nós, e os mais espirituais, nós somos de Cristo. Ou seja, estavam divididos em torno de lideranças. Outros estavam divididos em torno de dons, né? Aqueles que fazem isso, os que profetizam, os que falam em línguas, ou os que fazem sinais, prodígios, sei lá. E aí a igreja estava dividida. E também, quando há uma divisão, parece que puxa, qualquer coisa é razão para que se divida. A igreja também era dividida em torno de questões econômicas. Os que eram mais abastados, os menos abastados, e por aí vai. Na verdade, meus irmãos, quando o espírito faccioso, o espírito de divisão está presente, qualquer motivo pode ser motivo para dividir, seja qual for, seja até, enfim, até a roupa. Esses são do que usa esse tipo de roupa, esses são os que usam esse outro tipo de roupa, sei lá. Na verdade, vamos ver que a facção, essa divisão, esse partidarismo, mas ao mesmo tempo ele fala sobre a vanglória, sobre o orgulho. O orgulho, meus irmãos, é, enfim, aquilo que leva às grandes divisões. O orgulho também é responsável para não reconhecer os seus próprios erros, porque ele sempre está certo. O orgulhoso sempre está certo aos seus próprios olhos. O orgulhoso, ele não tem um espírito ensinável. Por mais que se ensine, ele sabe mais do que todo mundo. O orgulhoso, ele não precisa de pastor, porque ele é pastor para si mesmo. Ele se autopastoreia. Não preciso. Eu posso viver e conviver sem isto. Eu não preciso da ajuda de ninguém. O orgulhoso, ele é aquele que não precisa de ninguém. E isto é algo que divide. É um poder operante que vai fazer que haja esse tipo de divisão na igreja. E Paulo vai dizer: como vocês podem completar a minha alegria? Demonstrando unidade e paz, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Amem, porque na medida em que nós nos amamos uns aos outros, lembrando que o amor aqui não é aquele
sentimentalismo exacerbado, mas é o amor que se manifesta na prática, em olhar a necessidade e estar atento e querer suprir, dar o suporte. Enfim, o amor, ele se manifesta na vida prática, que tenha esse mesmo amor, na medida em que cada um, amando o seu próximo, procurando sanar as dificuldades do outro e sendo um suporte até nas dificuldades do outro. Tolerar, suportar. A gente usa a palavra suportar, né, no sentido de tolerar, no sentido de, não, eu não vou ter um pavio curto. Amor, no sentido de ter longanimidade, um ânimo longo, estar ajudando nas deficiências dos outros. Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos. Às vezes nós exigimos do outro a perfeição que nós não temos. Às vezes nós exigimos do outro aquilo que nós mesmos não temos, as nossas próprias deficiências. E geralmente, aquilo que mais nós somos deficientes é aquilo que mais nós enxergamos nos outros. Nós conseguimos ver com clareza os defeitos nos outros que nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que vocês tenham pensem de uma forma concordemente, pense a mesma coisa. Não estamos dizendo que é pensar da mesma maneira em todas as áreas da vida, isso é impossível. Todo mundo ter um pensamento, todo mundo pensa igual. Não, mas no que diz respeito à nossa fé, à vida eclesiástica, à vida de salvação, a nossa caminhada cristã, não é possível pensarmos em coisas tão distantes, né? Eu penso que nós somos salvos pela nossa generosidade e bondade, e outro pensa que é salvo pela sua justiça própria, e outro diz, não, nós somos salvos por Cristo Jesus, e aí cada um pensa de forma, aí não pode haver essa desunião em pensamento, e é isso que Paulo está dizendo. Pensem da mesma forma, como corpo, caminhem para o mesmo lado. Não tentem fazer, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, estão no mesmo corpo. Isso não vai ser possível, isso vai gerar conflito. É a mão se mexendo e querendo fazer ações, a outra mão fazendo outra coisa e a mente tentando dizer, ei, parem. Isto é um corpo que está em convulsão. Isso não é bonito, isso não é uma coisa boa. Isto é o que pode acontecer quando não se há o mesmo pensamento. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui, depois ele vai falar que os nossos sentimentos, as nossas afeições, elas na verdade devem estar ligadas a Cristo Jesus. Como nos diz no verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nossa maneira de ver a vida, elas devem estar numa cosmovisão cristã. Nós precisamos entender Cristo como sendo o nosso tudo. Ele que vai determinar como que a vida deve ser vivida. Tende em vós o mesmo sentimento. Mas Paulo também vai dizer que a nossa atitude deve ser de servo, de servir uns aos outros. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, preocupando somente consigo. O espírito egoísta é meu, para mim, eu, sempre eu. Quanto mais nós pensamos assim, mais vamos demonstrar uma deficiência, inclusive de caráter. Mais vamos demonstrar uma deficiência espiritual. Os mais maduros são aqueles que conseguem, e mais saudáveis, conseguem olhar para os outros. Lembra da história de uma senhora que teve um problema muito sério e ela ficou em depressão, problema de perda de filhos e coisas assim, e ela então caiu numa depressão profunda, queria ficar somente no quarto e ficar com as janelas fechadas, cortinas fechadas. Enfim, ela se enclausurou no seu problema.
aquela questão do vitimismo, os meus problemas e tal. Como é que ela foi curada? Quando ela começou a pensar em outras pessoas que passavam pelas mesmas coisas que ela tinha passado, e ela então teve a ousadia e a coragem de sair e ajudar outras pessoas. A cura dela foi ajudar outras pessoas que sofriam ou que passaram pelos mesmos traumas que ela havia passado. Pensar no outro, muitas vezes, é o remédio para as nossas próprias feridas, para as nossas próprias dores, para as nossas doenças, as nossas chagas. Não tenha, portanto, cada um invista o que é propriamente seu, né? Meu, eu estou preocupado comigo. Nós vemos isso muitas vezes quando nós pensamos em nós e na nossa família, primeiro para mim, para os meus filhos, primeiro, é sempre assim. Eu estou só preocupado comigo. E na igreja, isso não é um bom testemunho. Bom testemunho é quando você consegue se preocupar com os outros, atender aos outros. Senão cada qual que é dos outros. É o espírito de servo. O maior no reino de Deus, afinal de contas, é o servo de todos. Esse é o princípio do reino. Esse é o princípio estabelecido na palavra de Deus. No mundo, o maior é o maior. No mundo, o maior é aquele que é servido por todos. No reino de Deus, o maior é o menor, é aquele que serve. É uma lógica que foge da lógica. Parece que nós não podemos entender, porque é uma coisa assim estranha. Mas é o que nos diz as Escrituras Sagradas. E pode ter certeza que o maior de todos os servos foi Cristo Jesus. Porque sendo Senhor, sendo Deus, veio e se colocou na condição de servo. Portanto, agora diz o apóstolo Paulo, olha, há problemas, ele vai tratar dessas questões, mas tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí vai nos dizer sobre o seu estado de humilhação. Ele descendo ali, pois ele subsistindo em forma de Deus, e aqui nós devemos entender que na forma, aqui não está dizendo tendo uma aparência, algo aparente, mas não, está falando sobre a sua natureza. Ele sendo Deus, em sua natureza. Aqui não é algo que desqualifica o Senhor Jesus Cristo na sua condição divina. Pelo contrário, está dizendo, não é uma forma aparente, mas está dizendo em sua natureza. Deus, Jesus, sendo Deus, ele, na sua encarnação, por ocasião de ter deixado a glória, ter vindo a este mundo, se encarnado, e o seu estado de humilhação não foi ali na cruz do Calvário, foi toda a sua existência aqui neste mundo. Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, as prerrogativas divinas. Ele não julgou. Ele foi 100% humano. Sentiu fome, né? Sentiu sede, sentiu agonia lá no Getsemane, chorou quando seu amigo Lázaro havia morrido, mas não só por causa da morte de Lázaro, porque ele sabia o que haveria de fazer. Ele poderia muito bem, não vou nem chorar, isso aí eu sei que eu estou para fazer, mas porque ali estava o resultado do pecado. O salário do pecado é, de fato, a morte. Mas o Senhor Deus mostra o seu poder, que pode ressuscitar os mortos. Mas Ele mostra os seus sentimentos com relação a criação e a condição a que ficou por causa da queda e do pecado. Mas Ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Mas nos diz que Ele voluntariamente, antes a si mesmo, se esvaziou. Não foi uma coisa imposta, mas foi algo que Ele mesmo decidiu por amor. Percebam, por amor. Ele decidiu vir a este mundo. Embora nos diga, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele decidiu
tomou uma decisão de vir. Não foi imposta, ele obedeceu. Aqui está algo tremendo na pessoa de Cristo. Ele obedece voluntariamente, não obrigatoriamente, não em uma imposição, mas voluntariamente, assim como Deus deseja que nós façamos. Ele, portanto, se esvaziou, assumindo agora a forma de servo. Percebam, a forma humana, a forma novamente, não é aqui se referindo a essa palavra forma, a um estado tem uma aparência de humano, mas não é humano. Não, ele, ao assumir a forma de servo, ao assumir a forma humana, ele assume 100% a natureza humana. É a grande questão da cristologia. Jesus Cristo é 100% homem e Jesus Cristo é 100% Deus. Diferentemente da mitologia grega, onde havia os semideuses, que eram aqueles seres que eram o resultado da divindade num relacionamento com os seres humanos, e aí nascia aqueles semideuses, como Hércules, por exemplo. E para demonstrar, Jesus não é um semi-deus ou um semi-humano, ele é 100% Deus, 100% homem. E ele assumindo, portanto, a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Essa é a condição de Cristo. E agora nos diz, a si mesmo se humilhou e tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se humilhou, é o estado de humilhação de Cristo. Ele obedece de uma forma plena e perfeita ao Pai. A vontade dele é fazer a vontade de Deus. É isto que determina suas ações, é isso que determina o seu ministério, isso que determinou todos os seus feitos, inclusive, porque do modo como ele ouvia do Pai, ele assim falava como profeta, agia como profeta, agia como Senhor, agia como o Messias. Da forma como ele ouvia, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O que está falando acerca de Cristo Jesus, está falando sobre Cristo, e ele é o centro da vida do cristão. O que se espera, como nos diz lá no verso 1 do capítulo 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês foram alcançados por Cristo, o que se espera de vocês? Uma nova vida. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não se espera aquela atitude da carne, aquele partidarismo, a vanglória, o culto a si mesmo, ao ego. Não se espera isso. Se espera alguém vivendo em Cristo, por isso sendo reconhecido como cristão. Não um título, mas as qualificações. Hoje somos chamados de cristãos. Hoje o Brasil é chamado de um país cristão, mas pouco vemos de Cristo. Pouco vemos de Cristo na vida dos que professam ser cristãos. Por que os cristãos foram chamados de cristãos? Eram pequenos cristos, porque demonstravam na vida uma vida ligada àquele de quem eles estavam proclamando. Cristão é alguém que vive Cristo. Cristão não é um título de um segmento religioso, ou não deveria ser. Cristão deveria ser a imagem, são semelhanças
daquele Cristo que é anunciado por eles, ou por esses cristãos. Mas ele vai dizer, se vocês percebem o grande amor de Deus por vocês, vocês vão amar os outros. Se vocês, então, se há alguma exortação nesse sentido, né, em Cristo, alguma consolação de amor, o amor de Deus nos constrange. Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus. Nós dizíamos, rompamos os laços com esse Deus, não queremos nada com Ele. Nós odiávamos o Senhor Deus. Talvez não tenhamos a coragem para admiti-lo, mas essa era a realidade. Nós não queríamos Deus, e Deus nos amou assim mesmo. E Ele nos alcançou. E às vezes nós queremos amar os outros, não incondicionalmente, mas condicionalmente. Eu vou amar se ele fizer assim. Eu só vou amar se ele fizer isso. Eu só vou fazer se ele... Nós queremos... O amor, ele é incondicional. Devemos amar os outros. Percebam a exortação que há. Se tem a comunhão com o Espírito, é o Espírito Santo. Ele nos ensina, ele nos molda, ele nos capacita a produzir fruto. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Espírito Santo, portanto, nos conclama isto. O Espírito Santo, ao estar em mim e ao estar no outro, nós estamos unidos num mesmo Espírito. Por que o partidarismo? Por que a vanglória? Por que esse tipo de espírito faccioso que o Senhor Deus ajuizou, inclusive lá na igreja de Corinto? Se foram alcançados pela misericórdia do Senhor, se há entranhados afetos e misericórdia. A misericórdia, você é oferecido ao miserável. Deus usou de misericórdia porque nós éramos miseráveis. Em que sentido? No sentido do nosso estado moral e espiritual. Estávamos lançados na sarjeta, no lamaçal de pecados, e Deus usou misericórdia para conosco. Ele não nos tratou consoante os nossos muitos pecados. Deus poderia muito bem vir com a sua mão pesada, e seria justo Ele fazer isto, nos ajuizar, mas Ele nos trata com misericórdia. E agora, se você foi alcançado pela misericórdia de Deus, Ele vai dizer agora, eu não quero sacrifícios, misericórdia eu quero. Quero que o meu povo tenha também o mesmo tipo de sentimento. Meus irmãos, nós somos muitas vezes levados pelo espírito não somente de partidarismo, de vanglória, mas de revanche, de vingança, da bem feito. Olha só, se Jesus tivesse nos tratado assim, quando Ele estava lá na cruz, Ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava lá na cruz, estava morrendo, mas Ele estava lá como intercessor, dizendo, perdoa-os, e não dizendo que a ira do Senhor, o fogo do céu, venha sobre vocês e queime essa cidade, e queime vocês todos, que as famílias de vocês sejam amaldiçoadas. Percebam qual é muitas vezes a atitude nossa quando nós somos as vítimas. Não conseguimos dizer, Pai, perdoa-os. Mas se há isto, se fomos alcançados pela graça, que sejamos exercitados a sermos como Cristo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas também, não somente o versículo não acaba o texto não acaba no versículo 8, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas o texto continua e diz,
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O versículo 9 aí nos mostra, olha qual é o resultado disso tudo. Qual é o incentivo que nós temos para vivermos assim como Cristo? Temos o mesmo sentimento que houve em Cristo, de termos misericórdia, o Espírito perdoador. Para quê? Que incentivo nós temos? É porque Deus há de recompensar. Novamente, em um dia será colocada a diferença entre o ímpio e o justo. Um dia, aquele salmista que estava lá preocupado na prosperidade dos ímpios, os homens maus e perversos, e ele ali, justo, numa situação tão difícil, e ele pensando agora em se afastar de Deus, não vale a pena, de que me adiantou ter andado no caminho da justiça, de que me adiantou tudo isso? Não vejo vantagem nisso, não vejo nenhuma vantagem, eu só estou perdendo. Eu acho que eu devo desfrutar da vida, talvez devo ser que nem os epicureus, comamos e bebamos porque amanhã vamos morrer mesmo. Mas aí então, até que ele entra no santuário do Senhor Deus, e ele percebe qual é o final dos ímpios. Por isso, percebam, verso 9, nos dá o ânimo para vivermos uma vida cristã piedosa, de vivermos nas pegadas de Cristo, de vivermos com o mesmo sentimento, da mesma maneira, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não estou sugerindo que nós seremos como Cristo nessa exaltação, mas nós teremos uma vida por vir, uma vida eterna. E nos diz aqui que Cristo, ele já triunfou. Cristo, ele venceu o mundo. Aparentemente, parece que o mundo venceu. Ele foi morto na cruz. Foi ali levado, açoitado. O mundo zombou. E de certo modo parece que ainda continua a zombar. Mas Cristo, ele triunfou. Triunfou sobre o mundo. Triunfou sobre Satanás. Sobre todas as potestades diabólicas. E ele demonstra isto, vencendo a morte. Ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Até hoje, você pode ir lá em Jerusalém e vai ver lá a inscrição. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Está em várias línguas. Mesmo aqueles que acreditam, não acreditam, mas está lá como um testemunho. Porque os homens não podem negar o fato, a realidade. Cristo ressuscitou. Não é uma questão de uma crença, de um grupo que acredita, mas é a questão histórica que demonstra, pela própria psicologia, de que os homens não seguiriam e não teriam aquele ânimo se eles soubessem que o mestre dele estava, na verdade, morto lá na sepultura. Jamais isso haveria de acontecer. O cristianismo ia acabar ali, se Cristo não ressuscitou. A existência do cristianismo é a prova incontestável da ressurreição de Cristo. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos lá, você acha que iam tirar de qual baú o ânimo, a coragem e a ousadia, e de morrer por uma mentira, dizendo Cristo ressuscitou, e eles sabendo que Cristo não tinha ressuscitado, eles iam morrer por causa disso, porque eles morreram. Você acha que isso seria real? Não. A continuidade da igreja é a prova inconteste da ressurreição de Cristo.
ele venceu a morte, ele já triunfou, Deus o exaltou sobremaneira, mas também ele venceu, o que é que ele está no controle de todas as coisas. Mateus capítulo 28, verso 18 nos diz: e é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele tem todo o poder, não é algum poder, toda a autoridade no céu, na terra e no mundo, no universo. Ele também é o Senhor da igreja. Por isso, nós podemos estar seguros de que absolutamente nada acontece sem a permissão do Senhor, mesmo quando há perseguições contra a igreja. Estava escutando um testemunho que me deixou assim pensativo, de uma pessoa que quando tinha o filhinho com 6 anos, ele foi preso. O filhinho estava com 6 anos e ele foi preso. E era tão fácil ele sair daquela prisão, era só negar Cristo, é só dizer que Cristo não é Deus, é só dizer que Cristo não é nada, que é uma fantasia, enfim, era só negar, só isso. E talvez o diabo muitas vezes passou na mente dele dizendo: negue agora, mas depois você vai lá e continua a tua vida, só para você se livrar. Mas ele não fez isto. E ele perseverou, sendo fiel a Cristo. E como uma forma de castigo, fizeram um buraco e deixaram ele lá dentro, onde ele não pegava sol, não pegava nada, ele ficou totalmente... Eu já vi pessoas assim que não pega sol, fica branco, em uma certa ocasião. E ele ficou 6 meses de joelho, nessa posição de joelho. Depois ele não pôde mais andar. E mesmo assim ele não negou a Cristo. Quando o filho tinha agora 26 anos, 20 anos ele passou, já estava preso, o filho foi vê-lo e para ver, pai, e deixa disso. Mas ele foi fiel, disse: não, estou indo para o céu. Passou depois desse, ele na verdade quase nem reconheceu o filho, 20 anos depois. Mas depois ele passou mais 6 anos preso, 26 anos ao total. Parece que perdeu. Imagine este homem quando entrar na glória. Tudo está acontecendo conforme o controle do Senhor. Mesmo quando a igreja está passando por esses momentos tão trágicos, a igreja está aí, presente. O testemunho da igreja, de homens fiéis, que não amam as suas próprias vidas, mostram a vitória de Cristo. E que essas coisas circunstanciais, que sejam as dores, perseguições, até o paredão, ser fuzilado, ser decapitado, ser queimado vivo, não indica a derrota e a falta de controle de Cristo. Pelo contrário, demonstra tanto o controle de Cristo sobre todas as coisas, que ele já antecipadamente já disse que isso iria acontecer. Não tem nada, portanto, fora do comum, fora de ordem. Mas ele também é Senhor e está no controle da igreja. Por isso que, embora a igreja possa passar por muitos problemas, muitas dificuldades, ela sempre permanecerá até a vinda de Cristo. Ela vai permanecer. Mas também nós aprendemos que que ele será visivelmente triunfante. Não somente ele é triunfante, ele reina, ele triunfou, ele tem o controle,
mas será visível isto, pois nos diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Visivelmente, todos. E aqui está falando sobre a totalidade de indivíduos, quer seja nos céus, seres angelicais, quer sejam na terra, todos os seres criados por Deus, todos os seres humanos que têm a consciência, e talvez debaixo da terra refere-se aqui aos seres inferiores, talvez para aquela ideia do que já havia dentro do judaísmo, que o inferno é lá embaixo, os demônios ficam embaixo, aquela coisa toda. Então, essa compreensão de que a totalidade de todos os seres, eles vão se prostrar diante do Senhor Deus. E visivelmente vai mostrar o seu triunfo. E toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai, e que nós devemos então confessar que Ele esse é um fato, Cristo Ele é Senhor. Percebam, Jesus Cristo é Senhor, Jesus é aquele que salva, aponta para essa obra da salvação de Deus. Deus salva, Deus salvando. Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Ele é aquele que foi ungido como profeta, sacerdote e rei, e tem desincumbido o seu papel em todos esses sentidos, como profeta, fazendo expiação de pecados, como sacerdote, fazendo expiação de pecados, como sacerdote, fazendo a intercessão por nós, e uma intercessão perfeita, como profeta, falando da parte de Deus para nós, até os dias de hoje, como Rei, Senhor de tudo e de todos, e Senhor da sua igreja. E é para a glória de Deus, o Pai. Deus manifesta a sua glória em tudo, inclusive na queda. Uma criança perguntou para John MacArthur: John, pastor, se Deus sabia que Eva iria comer do fruto, e que por causa da queda, desta desobediência, haveria acontecer tantas coisas, por que Deus não impediu? Por que Deus não impediu? E a resposta da nossa confissão é que Deus não fez isso para a promoção da sua glória. E alguém pode perguntar: não entendo, como isto? Lá Deus era glorificado no seu amor e no seu relacionamento com Adão e Eva. Deus era glorificado somente no seu amor. Mas nada se sabia sobre a sua misericórdia, nada se sabia sobre o seu perdão, sobre a sua bondade, sobre a sua paciência, sobre a sua longanimidade. Deus permite que os homens desobedecessem a Deus, para que no final das contas Ele fosse muito mais louvado, adorado e agora conhecido em todos os seus atributos, de uma forma que nós não conheceríamos. Não é que Deus gerou o pecado, mas Deus permitiu, porque todas as coisas no final das contas é para a glória de Deus. Irmãos, algumas questões que eu gostaria de levantar para concluir. Jesus Cristo, Ele é verdadeiro Deus. Ele não é alguém que foi criado, a primeira criatura criada. Ele é Deus. Deus que desde toda a eternidade, em todos os seus atributos, em toda a sua glória, majestade, poder, onipotência, onisciência, Ele não teve um início. Deus, Jesus é Deus. Ele não é um ser criado. O texto nos diz isto. E devemos sempre confessar e crer. Quando se nega a divindade de Cristo, se nega uma coisa básica. E nós não podemos dizer: aquele que nega que Jesus Cristo é Deus,
Ah, não, mas ele pode ser salvo assim mesmo. Não, não pode. Quem nega a divindade de Cristo é da parte do anticristo, não é da parte de Cristo. Mas também Jesus Cristo, ele é verdadeiro homem. E ele, percebam, aquilo que ele sofreu, como viveu, e é por isso que ele é para nós aquilo que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós devemos imitar Paulo, porque ele imitava a Cristo. Mas na verdade devemos imitar a Cristo. Olhe para Cristo, viva. Cristo murmurou quando estava passando por luta, dificuldade? Não. Orou. Havia vingança? Havia um desejo mau? Não. Ele era todo amor. Desejo de salvar o homem pecador. O homem que se meteu em muitas confusões por causa dos seus pecados, e ele veio para salvar. Cuidado também com as motivações egoístas, partidárias, cheio do ego, cheio de discórdia, porque isso vai produzir tristeza. Não tem como você ser feliz num ambiente onde está um caos, onde todo mundo é contra todo mundo, onde um suspeita do outro, onde você não sabe, assim como você fala pelas costas dos outros, você não sabe o tanto quanto os outros falam pelas suas próprias costas. Naquele ambiente de suspeitas, desconfianças, isso não pode produzir tristeza, não pode produzir alegria, e sim só tristezas. Nos santos que estão envolvidos, eles vão ficar tristes. Mas também nos outros que não são participantes, estão vendo, isso também vai produzir tristeza. Por isso o apóstolo Paulo diz: irmãos, completai a minha alegria. Vivam desta maneira. Eu sou satisfeito com Cristo. Mas por outro lado, eu não posso dizer que as atitudes da igreja, os conflitos, as maledicências, e as confusões, partidarismo e essas coisas todas não vão afetar. Vão afetar. Eu continuarei feliz, felicíssimo com Cristo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, eu ainda vou ser feliz com Jesus, meu Senhor. Mas pode ser completada a minha alegria ao ver a igreja também saudável. Eu vou ficar muito mais feliz, é óbvio. Mas também vemos aqui o ponto central da humilhação de Cristo: fazer a vontade de Deus, ser obediente a Cristo, ser obediente a Cristo, ser obediente a Deus. Também, meus irmãos, o resultado de quanto mais vivemos para Cristo Jesus, quanto mais vivemos à semelhança de Cristo, mais o mundo se levantará contra. Quanto mais de Cristo você tiver, mais o mundo vai se levantar contra você, porque o mundo odeia Cristo, o diabo odeia Cristo. Mas lembre-se sempre, no final de todas as coisas, vale a pena viver. Aquele senhor lá que eu mencionei, que já não podia mais nem andar, passou tanto tempo numa posição única, que não pôde mais andar. Mas a gente reclama da vida, não é? Ah, estou assim. Ah, eu estou assado. Ah, luta. Não sabemos o que é sofrimento. Quando eu olho para esses irmãos, eu digo: eu não sei o que é sofrer. Eu não sei o que é sofrer. Que direito tenho eu de reclamar da minha vida? Nenhum. E aquele irmão que nós poderíamos dizer, ele tem o direito de reclamar, não está reclamando. E uma missionária teve um encontro com esse senhor antes dele morrer. Quando ele entrou na sala, ela disse, parecia que era Jesus entrando. Que Deus assim nos abençoe. Amém?